Olá, alunos. Aqui é o professor de Química, professor Luiz. A gente vai iniciar a aula 4, a aula do primeiro ano do ensino médio, e a gente vai falar sobre a classificação da matéria de acordo com as suas propriedades, como é que ela se apresenta para a gente. A gente já viu que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente já falou dos estados físicos da matéria e agora a gente vai começar a parte de substância pura, né? A matéria se apresenta em diversas formas, de diferentes maneiras, e a nossa obrigação é reconhecer como é que essa matéria vai ser apresentada para a gente. Então, a partir de certas propriedades, a gente vai saber diferenciar a matéria e classificá-la em substância pura. Basicamente, para você classificar a matéria em substância pura, não é apenas necessário reconhecer certas propriedades, né, como cor, sabor, massa, volume. Esse tipo de propriedade ele é comum a vários materiais. Então, esse tipo de propriedade, para a gente diferenciar uma substância pura e reconhecê-la, não é a forma mais correta, né? As chamadas propriedades gerais e as propriedades organolépticas não são suficientes para a gente reconhecer uma matéria. Então, como é que a gente vai achar um meio para a gente caracterizar uma substância pura? Através das suas propriedades específicas, chamadas propriedades físico-químicas. Então, a matéria ela vai ter a diferenciação para ser classificada como substância pura através das propriedades físicas e químicas, que são elas: solubilidade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, entre outros. Então, se você tem uma substância que apresenta essas 5 propriedades bem definidas, constantes, a gente pode dizer que a gente está diante de uma substância pura. Então, substância pura é toda aquela substância, todo aquele composto molecular, iônico, que vai apresentar aquelas propriedades constantes. A gente pega um exemplo aqui da água do mar não, da água e do sal, né, cloreto de sódio. A água é a identificação da água líquida, composto líquido incolor, o ponto de fusão. Aqui seria uma propriedade organoléptica, né? Aqui é só essa propriedade, não dá para dizer se a água realmente é água, né? Líquido incolor você pode ter o álcool, que é incolor também, e não dá para diferenciar se é álcool ou água. Agora, se eu começo a falar ponto de fusão 0 grau, ponto de ebulição 100 graus, aí já dá para mais ou menos dizer que não é o álcool, né? Se eu for comparar a água com o álcool. E a densidade, que também é uma propriedade física, química, que não vai variar, e o calor específico. Então, para a gente diferenciar uma substância pura dentre todos os materiais, eu tenho que verificar pelo menos 5 propriedades. Aqui faltou a solubilidade, que está aqui no outro composto, que é o sal de cozinha. No sólido branco, se você falar que ele tem a propriedade de sólido branco, não é suficiente para dizer que é o sal de cozinha. Agora você vê o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, calor específico, tudo isso, você consegue, a partir disso, identificar se a substância é pura ou não. Tá? Então, substância pura ou simplesmente substância ou ainda espécie química é um material único isento de outros materiais, ou seja, a substância pura não é uma mistura, ela é uma propriedade, ela apresenta uma propriedade física constante, bem definida. Substância pura é chamado de a própria molécula, é o próprio composto, tá? Molécula é a parte onde a gente vai classificar e dar essas definições, não é agora, mas a gente já pode introduzir esses conceitos, né, já que vocês já vieram do ensino fundamental com alguns conceitos importantes. Molécula seria o agrupamento de átomos ligados quimicamente. Já a definição de átomos são as entidades que vão formar a matéria. Toda a matéria é formada por átomos. E elemento químico é a representação dos átomos, né? A gente vai representar os átomos por meio de um símbolo, e esse símbolo é chamado de elemento químico. Ele é o conjunto de átomos quimicamente iguais. A substância pura, que é aquela que apresenta propriedades
físicas e químicas constantes apresentam duas classificações, né? Ou ela é uma substância pura simples, que é aquela que é formada por átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, só tem um símbolo de um elemento, sabendo que todo elemento é formado, todo átomo é formado por uma representação que se dá o nome de elemento químico, como é o cobre, como é o hidrogênio, como é o ozônio. Então, esses daqui são exemplos de substância pura simples, né? Que tem apenas um elemento, ou seja, apenas um símbolo. Já a substância pura composta, que é a outra classificação da substância pura, é aquela que é formada por mais de dois elementos, que é o caso da água, H2O, CO2 e o carbonato de cálcio. Então, a substância pura ela vai ser classificada de acordo com os elementos presentes nessa substância pura, em simples ou composta. Se for simples, apresenta um elemento só, uma representação do átomo. Se for composta, apresenta mais de uma representação, a mais de um elemento químico. Então a gente finaliza, né, essa aula sobre substância pura. Tem aí o Instagram, o YouTube para você se inscrever, o site para você baixar o material. E nesse site tem um link para a videoaula, que é essa videoaula que você está assistindo, o podcast e material em PDF, que você pode acompanhar e resolver os exercícios. A gente volta falando sobre a outra forma com que a matéria se apresenta, que é a mistura. Ou a matéria ela é substância pura, como é o caso de hoje, a gente resumiu aí essa aula sobre substância pura, ou ela é uma mistura, que é justamente o inverso do entendimento de substância pura, é a união de duas substâncias, vamos dizer assim. Tá? Então a gente finaliza e até a próxima aula com outro assunto. Valeu!